Então, em busca de alguma coisa, de algum valor, de estar livre de uma perseguição, essas pessoas se aliavam com o inimigo. Por isso o cobrador de imposto ele é odiado. Quando você lê lá sobre os cobradores de impostos e os judeus odiando eles, é justamente isso. Porque se tratava de um judeu trabalhando para o inimigo. Essas seitas aqui, fariseu, eles tinham esse costume. Você lembra do filme A Paixão de Cristo? Vocês assistiram, né? Do Mel Gibson. Vocês lembram quando Caifás leva Jesus? Ele leva Jesus até o Pilatos. Você viu a hipocrisia dele? Nossa, ele está dizendo que não respeita o grande César. Mas os fariseus achavam que César era um sacriplanta também. Mas para destruir Jesus, ele ali fala como se ele fosse um adorador de César. O que nós estamos falando? Sobre o quê, irmãos? Estamos falando sobre a hipocrisia. Quando nós mudamos a nossa real natureza para poder ficar bem com todos. Está entendendo? Para poder caber no mundo de todo mundo. Não. Deus nos chamou para sermos de verdade. Os verdadeiros adoradores, e Deus o adora em espírito e em verdade. É de verdade. Temos que viver com a verdade e caminhar na verdade. O período romano, ele começa 63 anos antes de Cristo. É o último antes do nascimento de Jesus. E nesse Império Romano aí, irmãos, que ele começa no ano 63 antes de Cristo nascer, ou seja, depois de 63 anos do período romano, do início do período romano, Jesus nasce. É o último império, um império terrível, um império, assim vamos dizer, não foi um dos piores, mas foi sabe aquele massacre do final da Moinha? É o Império Romano. Com alguns imperadores pior do que demônio. Os caras eram mal de coração. Se vocês estudarem, eu dou aí uma lista e depois eu tenho um material de subsídio. Esses eventos relacionaram os dias dos Macabeus, terminam com o período romano. Os irmãos de Judas, Jonatas e Simão, Judas não, de Quiliotes, o Judas lá do período dos Macabeus, né? Eles fizeram as suas casas, seus descendentes, e continuaram no poder até o ano 63. Eles seguraram o período macabeu até 63, quando os romanos tomaram o poder. A junção do poder civil com o sumo sacerdócio provocou uma decadência espiritual total. Aí foi o ápice. Porque Roma entrou, e Roma tinha seus cultos pagãos, ao sexualismo, ao homossexualismo. O corpo do homem era cultuado. Aleluia. Eu falei isso, o Espírito de Deus me tomou e me levou dentro da igreja hoje. Nós não estamos vivendo quase isso aí, irmão? Corpo cultuado. A academia está cheia de homens que se dizem de Deus, fazendo crescer seus bíceps, para mostrar seus peitorais em cima dos nossos púlpitos e seduzir nossas irmãs. De contrapartida, nossas irmãs tudo agarradinha, tudo apertadinha, para seduzir. Não, é homem e mulher, não é só mulher não, é homem também. O homem entrou nesse negócio aí agora. Um monte de machaiada, irmão. Negocinho de unha, sobrancelha, rapaz. E para Jesus não fica bonito, não? Sabe quando o crente é bonito para Jesus? De joelho dobrado, de boca no pó. Está todo mundo cuidando. Mas tem que cuidar do corpo. Qual é o objetivo de cuidar do corpo? Tem sim. Quem tem que caminhar, tem que fazer educação física, tem que comer uma dieta balanceada. Se tiver a oportunidade de fazer uma academia, pode fazer também. Não estou falando que é pecado ir para a academia. Eu estou dizendo o seguinte, é pecado quando você vai para lá para crescer o músculo e pegar no microfone assim para mostrar para as irmãs que o braço está desse tamanho. Aí é pecado. É pecado engrossar a perna para colocar aquelas calças de Zezé de Camargo e Luciano. Apertadinha.
de ficar mostrando o corpo nas nossas irmãs, seduzindo. Roma, irmão, tinha o culto ao corpo. O culto ao corpo. E é o que acontece hoje. Quando eu falei sobre isso, o Espírito de Deus falou, aí eu senti aqui, ele falou, fala sobre isso. E eu estou dizendo para vocês, a gente tem que rechaçar isso de cima dos nossos altares. Eu estou falando de altar, que a gente vê isso em cima de altar. A gente vê pastor com a calça apertada mostrando a vergonha. Aparece o volume da vergonha, irmão. Aquelas calças slim, canela fina, sapato desse tamanho. Parece o boneco da Barbie, o Ken. Onde está Deus? Nós estamos cultuando o corpo. O culto é para Deus. O culto é de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com esse pecado da sensualidade. Pode notar que isso cresceu nas igrejas. A sensualidade exagerada, que está levando à prostituição e ao adultério desenfreado. Então, os nossos dias são dias terríveis. Vamos falar a verdade. É uma decadência terrível, moral e espiritual. Porque Deus não está nisso. Pode estar falando em língua, mas nós temos até que prestar atenção para ver se essa língua de onde que é. Se ela não é estranha mesmo. Às vezes é bem estranha. Então temos que pedir discernimento, irmão, para não ser enganado. Porque os dias estão difíceis. Você não sabe mais com que intenção. Termina o culto. Já vou te dar a oportunidade, Gabi. Termina o culto, o pregador vê uma jovem assim que nem a Gabi, que é minha sobrinha, filha do meu irmão Wilson. Wilson é meu irmão. O pregador vai lá pregar na igreja da Gabi, ele não dá o zap dele para tiazinha de 87 anos, coquinho branco. Mas quer dar para a Gabi. Eita. Quer trocar telefone com a menininha da mocidade? Carolzinha bonita. Eu não sei se vocês viram um vídeo na internet que o camarada, um profeta, vai profetizar com a irmã, põe ela em pé, aí ele vai abraçar ela e empurra ele. Opa, calma aí. Para que o abraço do anjo? Por que não abraça o negão? Por que não abraça eu? Tem que ter cuidado, né, irmão? Gabi, é com você. Vai lá, Gabi. Gabi, nós não estamos te escutando. Eu não estou te escutando. Ah, tá, pronto. Agora sim. Uma vez eu estava na igreja e tinha uma moça que estava rodando, falando em línguas e falando com as pessoas. Aí eu parei, olhei assim e falei, nossa, tá estranho, porque ela tava bem mascando chiclete na hora. Aí eu perguntei, né, Senhor, isso aqui é de verdade mesmo? Eu não senti verdade nela. Aí era como se eu ouvisse, isso não veio de mim. Era como se eu ouvisse bem no meu ouvido, isso não veio de mim. Então tem muita gente que brinca com as palavras de Deus, que brinca no culto. Verdade. É o que mais tem. E isso que aconteceu com você é Deus te dando discernimento para você não ficar enganada. Que é o que Deus faz conosco. A gente vê esse movimento, tem gente que se empolga, né? Fala, nossa, é Deus puro, que a pessoa está pulando, falando em língua e rodando. E ele fala, nossa, é Deus ali. Mas tem gente como você, como nós, que Deus dá o discernimento para você não cair. Não é verdade, irmã Claudete? É verdade. Para a gente não cair nesses negócios. Porque o inimigo faz chover fogo do céu, irmão. Está entendendo? Faz chover fogo do céu. E a gente vê aí, por exemplo, como que pode uma coisa dessa, tanta sensualidade, tanta prostituição, tanta coisa, irmão. E as pessoas cheias de Deus. Não dá para ser cheia de sensualidade e cheia de Deus. Ou é de um ou é de outro. Não tem como. O objetivo, Deus sabe o porquê que o camarada foi no culto. Deus sabe o para que ele está, né, botando aquela camisinha apertada para mostrar o peitoral, fazendo, para.
Então, nós estamos falando disso dentro do que nós estamos estudando. Roma cultuava o corpo. Eu não vou indicar para vocês, irmãos, e eu também não... eu tive que fazer trabalho na época dentro dessa situação, porque eu estou sempre estudando, eu fiz mestrado, eu fiz pós em teologia e aquela coisa toda. Então, a gente defende teses. E uma das teses foi sobre o altar da idolatria sexual. Certo? Roma é exatamente isso. E não é só Roma. Infelizmente, hoje é a igreja. O altar da idolatria sexual. Quantos homens e mulheres de Deus presos à pornografia? Ao culto ao corpo. E isso é um perigo. Isso é terrível. Porque vem de uma cultura romana. Existiu um dos imperadores que está dentro da lista que vocês vão ver aí dentro do compêndio do material didático. Tinha um imperador que chamava-se Calígula. Ele fazia culto ao corpo. Era normal todo mundo nu na corte, nos rituais religiosos. Era normal. A orgia, para se falar aqui na sala de aula mais rasgado, era normal para eles. E parece que isso está entrando sutilmente no nosso meio. Sutilmente. Pelo que nós estamos vendo hoje. Então, um camarada pregar na igreja, você fala, nossa, que benção, aquele irmão prega amor. Mas daqui a pouco você está sabendo que ele está com o telefone da Betânia, a Joaquina, a Zezinha, e está só visitando a casa de uns e a casa... Não, está errado. Eu falo para os pastores que me conhecem, eu falo, toma cuidado com o seu rebanho, rapaz. Presta bem atenção quem que você está levando na sua igreja. Caráter, está difícil achar. Então é muito importante a gente compreender isso aí. Ok? Os antecedentes da vida de Herodes, que aí nós vamos ver o Antipater, que aí nós chamamos de contrapátria, que são os descendentes de Edom ou de Esaú. E nós vamos procurar algumas coisas que vai começando a mostrar para a nação que eles estão errados. E aí então vem Jesus, o nascimento de Cristo. Herodes mostrou grande zelo no seu governo. Colocou os bandidos para correr, que estavam infiltrados na Galileia, e com a morte de Antipater conseguiu de Caesar, ou César, ser apontado rei da Judéia. Com a invasão de Jerusalém e a morte de Antígono, último descendente dos Macabeus, Herodes começou a reinar no ano 37 a.C. Nós estamos falando de um Herodes antes do Herodes dos dias de Cristo. O Herodes que reinava quando Jesus nasceu. Os 3 períodos do reinado de Herodes foram os primeiros 12 anos, que foi 37 a 25, foram os gastos na luta pelo poder. O segundo período foi também de 12 anos, que foram os seus melhores anos. E os últimos 9 anos, que levou até 13, até o ano 4, se caracterizaram pela crueldade e amargura. Ele assassinou as duas de suas esposas e 3 de seus próprios filhos. Olha quem são esses camaradas. Matava as esposas e os filhos. Irmãos, cá para nós, eu queria ter tempo para a gente se aprofundar nesse tipo de assunto. Hoje, existem homens de Deus, entre aspas, na igreja, que fazem a mesma coisa. Matando filho e mulher. Mas não matando fisicamente. Não matando com faca, com tiro. E matando ainda em nome de Deus. Porque ele é bom pastor, mas não é bom marido. É bom pastor, mas não é bom pai. Ele é um anjo na igreja, mas o demônio da casa. Vocês estão entendendo como é forte isso? Não existe ministério, púlpito, pastorado, apostolado, sem antes ser marido e pai. Sem família. O cara que subjuga a sua família, destrói a sua família, leva a sua família ao caos e sobe no púlpito, ele é um usurpador, um enganador.
Ele não é um homem de Deus. O homem de Deus precisa primeiro ser o senhor de sua família. E não é ser um escravizador, é ser senhor no sentido de amar, proteger e cuidar da sua família. Irmã Claudete. Pode falar, irmã. Pastor, assim, Deus permite ainda que essas pessoas sejam usadas pelo motivo talvez de que alguém tenha que ouvir a palavra. É por esse motivo que Deus tem a misericórdia do povo, né, que precisa ouvir a palavra, e permite que essas pessoas falam da palavra dele, é isso? Sim, exatamente. Porque terra onde não tem profeta, Deus usa mula. Mas Deus não vai ficar sem falar. Infelizmente o microfone está na mão dele e o povo precisa ouvir. Não é por causa dele que o povo... Mas ele, o fato de ser usado por Deus, irmãos, não quer dizer que o cara é salvo. Porque dom é dom. Dom Deus dá até aos rebeldes. Dom Deus não tira. Então ele vai ser usado. Só que naquele dia, quando ele pensar que vai subir, a escada dele é para baixo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato de eu ser muito usado por Deus não quer dizer que eu sou salvo. Não são os dons que mostram que eu sou uma pessoa salva, são os frutos. O dom é uma coisa e fruto é outra. Dom é o que eu tenho, fruto é o que eu sou. Uma árvore boa não dá mau fruto. Então é pelo fruto que nós conhecemos, não é pelos dons, pelo fruto conhecereis as árvores. Qual é o fruto de um cara desse? Que espanca um filho e sobe no púlpito. Que trata mal a esposa e sobe no púlpito. A mulher, você olha para a cara da mulher de determinados pastores, aí você vê a amargura em pessoa. Você vê que aquela mulher está destruída, triste, amargurada. Quem é esse cara que está subindo no púlpito? Um impostor. Mas, infelizmente, é o que tem. Deus vai falar com o povo, porque precisa salvar o povo. Aí entra o que Paulo disse, não importa pelo qual meio o evangelho seja pregado. Se quer por vanglória, por mentira, por engano, ele tem que ser pregado. Isso não quer dizer que o enganador vai para o céu. Isso não quer dizer que o enganador vai ser salvo. Então, infelizmente, não, antes de falar, o primeiro ministério, eu vi uma mulher esses dias falando, dando num podcast, irmão, eu sou contra esses irmãos que falam que o primeiro ministério é minha família. Não é isso não, tal. Uma pastora falando. Se eu tivesse lá, eu ia mandar ela calar a boca, eu já pegava logo a Bíblia e ia falar para ela, vou te mostrar, em primeiro lugar, quem a senhora é. O que a senhora está falando aqui é uma mentira. O primeiro ministério é a família. Sim, senhor. Paulo escreve a Timóteo dizendo o seguinte, aquele que deseja ser obreiro, ser pastor, ser ministro, ser um instrumento na mão de Deus, excelente obra deseja, convém que seja irrepreensível. Primeiro, marido de uma mulher, pai de filho. Segundo, porque antes da igreja vem a família. Antes da família vem Deus. Depois de Deus a família, depois da família a igreja. Não existe igreja sem família. É por isso que a igreja está cheia de família falida. Porque o cara desrespeita a família dele, não é homem para a mulher dele, mas quer ser homem em cima do púlpito. Se não cuida da sua casa, dos seus e dos domésticos na fé, é pior do que o infiel e já negou a fé. Está lá em Timóteo escrito. Porque a família vem antes. Se eu não sou bom para a minha família, eu não posso ser bom na igreja, irmão. É mentira. É fantasia.